Olá, meus alunos da Escola Estadual do Montalvânia, do terceiro ano. Venho aqui tentar transmitir mais um pouco de conhecimento para vocês nesse tempo de pandemia, em que deveríamos estar na sala de aula, mas estamos aqui tentando passar um pouco de conhecimento para vocês nessa quarta semana. E vamos falar um pouco sobre filosofia e política. Por que estudar filosofia política? De início, podemos dizer que é importante, no contexto atual, refletir sobre os valores, as regras sociais e políticas, os direitos, as liberdades e muitos outros conceitos que encontramos em nossa sociedade e no mundo em geral. A reflexão filosófica acerca da política contribui para a nossa educação enquanto cidadãos e nos fornece uma base para o exercício da cidadania. É preciso dizer que, em filosofia política, não se posicionar é nada fazer. Ora, nada fazer é compactuar com o que está estabelecido, seja lá em que for. Então, eu, professor, tenho que ter meu posicionamento político. Você, aluno, tem que ter sua posição política. Acabou aquele tempo que falava em casa, meu pai tem 10 votos, tem 10 filhos, tem 10 votos. Que nada, hoje cada um procura seu rumo, cada um tem seu ideal, seu pensamento, sua ideologia. É isso ou não é? Portanto, em filosofia política, a ausência de convicção refuta-se a si mesmo. Quer dizer que vai ser uma Maria que vai com as outras, né? A definição de filosofia política, que é a reflexão filosófica de qual é a melhor maneira de organizar nossa vida coletiva. Primeiro, no âmbito de nossas instituições políticas. Segundo, no âmbito de nossas práticas sociais. Terceiro, no âmbito de nosso sistema econômico. E quarto, no âmbito de nossa forma de familiar. O filósofo político busca estabelecer princípios básicos que, primeiro, justifiquem uma forma de Estado. Segundo, mostre que os indivíduos possuem certos direitos inalienáveis. Terceiro, mostrem como os recursos materiais da sociedade deveriam ser distribuídos entre seus membros. A filosofia política realiza duas tarefas no seu processo reflexivo, a saber, primeiro, analisa e interpreta conceitos. Segundo, aplica essa análise e interpretação às instituições políticas e sociais. Duas características marcam a filosofia política. Primeiro é generalidade e segundo é abstração. Problemas conceituais normativos. A filosofia política é uma disciplina normativa. Normas vem de quê? Vem de leis, né? Então, é uma disciplina que possui leis, né? Vai em busca de leis, busca da verdade. Tenta estabelecer normas, regras ou padrões ideais. Tenta descobrir como as coisas devem ser, que vai em busca da verdade a filosofia. Problemas empíricos descritivos. Tentam descobrir como são as coisas, né? História e filosofia política. Analisa o contexto histórico, descreve as circunstâncias políticas em que os filósofos viveram, traça a história das ideias dos filósofos políticos. São 3 vertentes. Outro item, ciência política e filosofia política. Descreve os políticos concretos, analisa suas características, compara sistemas políticos, explica as origens de suas leis. Filosofia política realiza uma análise crítica dos fundamentos desse sistema. Economia e filosofia política. Analisa o sistema econômico, trata sobre a distribuição de bens numa determinada sociedade. Por exemplo, na sociedade X, quem possui mais riqueza? Quem é mais rico em Montalvânia?
quem é mais rico em Januário, quem é mais rico em Juvenília. Filosofia política questiona que regra ou princípio deve regularizar a distribuição dessas riquezas. Vai em busca por que tem pessoas mais ricas do que outras. Temos um outro item, ética e filosofia política. Também é normativa, só que ela é mais ampla, né? A ética questiona o que é justiça. A filosofia política questiona como deve ser uma sociedade justa. Filosofia do direito e filosofia política. Natureza do direito, o que é ato jurídico, o que é responsabilidade. 3 itens. Filosofia política, nesse sentido, analisa o próprio âmbito do direito, lugar e alcance que deve ter a sociedade. Na verdade, muitas vezes, ou quase sempre, é difícil separar esses dois de uma forma cristalina, pois, em geral, eles aparecem nas discussões conjuntamente, filosofia e política, os dois. O que tento fazer aqui é simplesmente mostrar que há uma certa especificidade no âmbito da filosofia política, na medida em que ela é um ramo da própria filosofia. Podemos dizer que há algumas questões pertinentes à filosofia política. Inicialmente, é possível indicar seu tema central, que é o poder político. Direito de fazer leis e penalizar os infratores. O poder político, no poder político, quem tem o direito de dar ordem aos outros? Quem detém o poder de penalizar o indivíduo caso desobedeça? De que forma esse direito é legitimado? Quem deve deter esse poder? Relação, mando e obediência. O Estado. O Estado, como as instituições políticas, deveriam ser organizados? Como ocorre a formação do Estado? Como ocorre a formação do Estado? Qual é a melhor forma do Estado? Primeiro, absoluto. Segundo, limitado constitucionalmente. Terceiro, democraticamente controlado. Quarto, sua estrutura deve ser unitária ou federativa. Autoridade e poder. Autoridade e legitimidade. O que é autoridade? Há limites para a autoridade do Estado? Há liberdade e privacidades individuais que o Estado nunca deve invadir, sob qualquer pretexto? Nós estamos vendo agora, nesse período de pandemia, os Estados mandando todo mundo ficar em casa. Fique em casa que é para o seu bem. Todo mundo morrendo de doença, em casa, problemas psíquicos, tá? Fique em casa. Isso o Estado está mandando a gente ficar. Se alguém, quer dizer, o Estado, detém o poder político legítimo sobre mim, ele tem o direito de me obrigar a fazer certas coisas? Está fazendo. O Estado está fazendo. Fique em casa em tempo de pandemia. Isso o Estado está fazendo conosco, né? Como pode um outro, quer dizer, o Estado, justificar que tem tais direitos sobre mim? Como ele justifica que tem direito de pedir para eu ficar? E o direito de ir e vir do cidadão? Como fica? Como pode alguém, quer dizer, o Estado, se julgar no direito de me punir caso eu desobedeça? Que direito o Estado tem de fazer isso? Né? Temos agora a relação poder do Estado versus autonomia individual. O que garante a legitimação do Estado? Que critério garante que as regras políticas são legítimas? Muitas vezes eles fazem as leis só para proteger eles, só para melhorar para eles. E o povo, nada.
nada com o povo, só pensam mais neles. Correto? Direitos e deveres. Nós temos direitos e deveres. Há limites justificáveis à liberdade individual? Quer dizer, há limites sobre a minha liberdade? Existe? Que direitos e liberdades devem ter os indivíduos? Que direitos e liberdades nós temos? Hoje nós vivemos num país democrático, nós temos liberdade, direito de ir e vir. Os indivíduos têm obrigação moral de obedecer às leis do seu estado? É lógico que tem. É lógico que tem direito, né? Tem o direito de obedecer à lei do estado. Sob que circunstância a desobediência civil é justificável? O que é liberdade? O que é igualdade? É possível atingi-las e realizá-las de que modo? Estado e economia. Que princípios devem guiar as decisões econômicas e sociais do Estado? Haverá alguma boa razão para pessoas possuírem mais riqueza do que outra? Por que existe um mais rico do que o outro? Se você trabalha tanto, trabalha e nunca vê nada, riqueza, fulano ali enriqueceu rapidão ali. Como? Né? Que razão tem essa aí? De umas pessoas ser mais ricas do que outra, se nós somos todos iguais? Qual deve ser a relação entre o poder político e o êxito econômico? Qual a relação entre posse de riqueza e a obtenção do poder político? Relação entre estados. Que princípio deve guiar as relações entre o Estado? Um Estado deve procurar legitimamente seu interesse nacional? É lógico que tem que procurar, né? Mas nós estamos vendo aqui, agora, nesse período de pandemia, a situação que os estados estão praticamente, são países, estão todo mundo independente, cada um colocando sua norma, descumprindo a Constituição, descumprindo as leis, as normas. Cada estado fazendo da sua maneira, prefeito fazendo da sua maneira. Será que está correto? Há obrigações éticas com os outros estados, um estado com o outro? Se tem que ter ética um estado com o outro, é lógico que tem que ter ética um estado para com o outro, né? Há um princípio de justiça aplicada em nível global? Será que existe um sistema de justiça globalizado? A justiça que está sendo em São Paulo é a mesma que está sendo em Minas Gerais? Que está sendo no Rio é a mesma que está sendo em São Paulo? Eu acho que não. Então não está globalizado. Deveria ser global, né? Quando a guerra é justificada? Nós estamos numa guerra. A guerra contra um vírus. Um invisível. Uma guerra invisível e ninguém sabe onde ele está. Está atacando todo mundo. Morre um aqui, morre outro ali, sem saber como conseguiu pegar esse vírus, essa pandemia, esse Covid-19. Bom, outras questões que podemos questionar dentro da nossa filosofia política. O que é discriminação? Discriminar é o quê? É racismo. Como que eu vou discriminar uma pessoa? O que é discriminação? A reflexão. Serão injustas todas as formas de discriminação? É lógico que é. Se eu estou discriminando as pessoas, como é que não é injusta? É lógico que é injusta. Há alguma justificação para dar um tratamento desigual a certo cidadão? Não. Perante a lei nós somos todos iguais. Por que tratar um melhor do que o outro? Porque um tem um poder aquisitivo melhor? Não justifica isso. Perante a lei, nós somos todos iguais e temos os mesmos direitos. Podemos não ter os mesmos benefícios financeiros,
mas os direitos iguais nós somos ter. Tanto faz ser rico como pobre. Todos nós temos os mesmos direitos. Ou é preciso sempre dispensar tratamento igual a todos? Negativo. Dispensar tratamento igual a todos? Não, tem que ser, todos têm que ter um tratamento igual. Ninguém pode ter tratamento diferente. Mas, infelizmente, na sociedade em que nós vivemos, há esse tratamento. Há essa discriminação, que não poderia ter. O que é discriminação positiva ou ação afirmativa? Uma pergunta para que vocês questionem. Tá? No século XX, houve uma retomada acentuada dos debates em torno da filosofia política. É provável que isso tenha ocorrido em função das novas configurações, as configurações políticas que o século passado conheceu, além, é claro, do flagelo das guerras mundiais. Nós tivemos 2 guerras mundiais aí, no meado do século passado, 1930, por aí, tivemos uma guerra mundial. E agora estamos tendo uma guerra mundial com um pequeno vírus, como diz plagiando o presidente, uma gripezinha aí que está matando muita gente. Essa gripezinha que está aí matando muita gente. Em todos os níveis, novos problemas surgiram e ainda estão colocados, exigindo reflexões profundas e propostas resolutivas. De onde veio esse vírus? Conforme destaca David Miller, o século XX foi estruturado na concepção liberal e a retomada dos debates em torno da filosofia política. Aparece a partir de um conjunto de questões políticas novas que conduzem o liberalismo ao seu limite. De acordo com o autor, o confronto é estabelecido entre 2 perspectivas, a saber, primeiro, o liberalismo e o comunitarismo. 2 vertentes, 2 perspectivas aí. O debate incide sobre o estatuto e a forma que a filosofia política liberal deveria tomar. Primeiro, deveria reivindicar validade universal. Segundo, ou deveria ser interpretada como uma cultura política das democracias liberais ocidentais. Justiça social. Diz respeito às teorias liberais da justiça igualitária. Envolve questões acerca do capitalismo de mercado e a pobreza de sociedades não desenvolvidas. Feminismo aborda os problemas das relações pessoais entre homens e mulheres. Por exemplo, em relação ao mercado de trabalho, discuta as questões de políticas afirmativas. Quer dizer, na questão de homens e mulheres no mercado de trabalho, será que o homem ou a mulher, será que a mulher ganha igual ao homem? Será que isso não é discriminação às vezes? Pode ser, né? Porque geralmente a mulher sempre ganha menos do que o homem, A identidade cultural coloca em discussão, por exemplo, a questão das minorias culturais e suas reivindicações. Vamos dar exemplo, pessoal de circo, É uma minoria. Movimento ambiental. Basicamente trata da relação desenvolvimento versus sustentabilidade. Estado de natureza, poder político, o direito de mandar. Por que razão deverão alguns ter o direito de fazer leis e regulamentar o comportamento dos outros? Quer dizer, os políticos eles fazem as leis para regulamentar os direitos deles e saciar os nossos. Se alguém tem esse direito, como seria a vida? Se alguém tem esse direito, como seria a vida? Hoje nós vivemos presos. Por quê? As leis. O que aconteceria em um estado de natureza sem governo? Deveria ser uma bagunça, hein?
Seria a vida suportável? Eu acho que não. Seria melhor que agora, no Estado? Você está louco? Nem imagina, né? Como é que a gente iria viver sem governo, né? Todo mundo mandando? Seria o inferno, né? Justificação do Estado. Admitindo que a vida regida por um governo, ela é melhor do que a vida do estado de natureza. Temos dever moral de fazer o que o Estado determina? Muitas vezes somos rebeldes, né? Mas agora nós estamos fazendo. O Estado determinou, fique em casa, tempo de pandemia, nós estamos ficando em casa. Não é isso? Temos uma obrigação política? Temos uma obrigação política, sim, nós somos obrigados a votar. Se você não votar, você paga multa. Pequena, mas você paga multa. Quem deve governar? Como o Estado deverá se organizar? Ser democrático? O que é um Estado democrático? É o Estado onde o poder é emanado pelo povo. Né? Qual a base racional para preferir o governo do povo ao governo de um especialista? Um ditador benévolo, por exemplo? Lugar da liberdade. Que poder o Estado deve possuir? Que grau de liberdade deveria gozar o indivíduo? Exame da seguinte teoria. Para evitar a ditadura da maioria, nos deve ser dada a liberdade de agirmos conforme desejamos, desde que não prejudiquemos os outros. Distribuição de riqueza. Se o cidadão tem liberdade, isso inclui a liberdade de adquirir e vender riquezas a seu bel prazer? É lógico, se o cara tem bens, ele vai poder vender. Não é isso? Ou há restrições à atividade econômica em nome da justiça e da liberdade? Não, é lógico que há liberdade, né? Tem que haver liberdade.